Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Agradecemos a Deus por esse dia, por esse momento especial no qual estamos apresentando o momento da escola dominical, dando prosseguimento ao estudo do tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. Nós iremos meditar nesse dia na lição de número 10, que traz como título Sistema de Sacrifícios. A verdade prática dessa lição nos diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. O sistema de sacrifício visava a justificação do homem. E o objetivo geral dessa lição diz apresentar as diferentes ordens cerimoniais que constitui o sistema de sacrifícios estabelecido em Israel. Mas precisamos primeiro saber o que é um sistema. Um sistema é um conjunto de elementos, normas, regras e métodos integrados e conectados entre si. E por que havia necessidade de um sistema de sacrifícios? Porque o pecado trouxe a morte a todos os homens para eliminar a gravidade do pecado através da justificação mediante o sacrifício. Porque ou morria o pecador ou morria o animal. E tudo começou no Éden, quando o homem pecou, e o próprio Deus vai àquela região do Éden, àquele jardim, e ele mesmo veste o homem com peles de animais. Se ele vestiu o primeiro casal, certamente ele imolou aqueles animais. Nós vamos entender que o sistema de sacrifício foi ordenado por Deus para governar religiosamente o povo de Israel, no que diz respeito à adoração, no que diz respeito ao perdão e à comunhão. E o homem, por conta do pecado, estava distante de Deus, tornou-se inimigo de Deus. E hoje nós não precisamos desse sistema de sacrifícios, porque Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5 e no versículo 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O livro de Levítico, nos seus primeiros 7 capítulos, ele tem todas as normas e as diretrizes acerca dos passos iniciais do sistema de sacrifício. E nós vamos encontrar nesse livro que Cristo é a chave para que ele seja entendido. Ou seja, Cristo esclarece o que está no livro de Levítico. As 5 ofertas, os 5 sacrifícios levíticos são explicados e cumpridos em Cristo. E o primeiro é a oferta voluntária, o holocausto. Nós já estudamos o altar do holocausto e falamos sobre o significado de holocausto, que vem da palavra hebraica olá, que significa levantar, fazer subir, ascender, como também há uma palavra no grego, no Novo Testamento, holocaustos, é uma palavra composta de holos, que significa todo, e caustos, que significa queimado. O holocausto é uma oferta voluntária, tem caráter vicário. O que é que significa isso? Tem caráter substituto. O ofertante trazia o animal, se identificava com ele e o oferecia em sacrifício. Consequentemente, aquele animal substituía o pecador. A tipologia cristã desse holocausto enfatiza a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, quando ele se ofereceu voluntariamente no meu e no seu lugar para nos remir e pagar a conta do nosso pecado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5 e no versículo 2, ele diz: Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus. Na sequência, nós vamos encontrar a oferta de manjares. Ela era constituída de produtos vegetais e era composta dos principais itens da alimentação do povo judeu daquela época. E essa oferta fala de gratidão, aonde o povo comparecia diante de Deus, agradecido pela provisão que eles tinham provinda do fruto da terra. Essa oferta era apresentada diante de Deus como se fosse uma refeição. E a tipologia cristã dessa oferta, ela é muito interessante. Ela aponta para a vida perfeita de Cristo, que vive sempre como sumo sacerdote para interceder por nós,
quando ele veio do céu, como pão vivo que desceu do céu, como diz João capítulo 6 e o versículo 35, para alimentar espiritualmente todas as pessoas. Essa oferta era untada com azeite, e o azeite aponta para a pessoa do Espírito Santo que agiu na pessoa humana de Jesus, desde o seu nascimento, Lucas capítulo 1 e versículo 35, quando diz que o que estava gerado no ventre de Maria era do Espírito Santo, como também o Espírito Santo ungiu a vida de Jesus. A Bíblia diz em Lucas, no capítulo 4, no versículo 18, o próprio Senhor Jesus dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. Então, o azeite tem essa conotação. Essa oferta era interessante porque parte dela era comida tanto pelo sacerdote como pelo ofertante. E isso fala de que hoje nós somos em Cristo sacerdócio real e nos alimentamos dele para a glória de Deus. A terceira oferta é o sacrifício pacífico, ou oferta de comunhão, ou oferta de paz, como também de gratidão. Seria um presente oferecido a Deus, seria um modo especial de estabelecer uma comunhão com Deus. E também, nessa oferta, o sacerdote e o ofertante, ambos comiam das partes nobres da carne que era oferecida. Tanto podia ser um animal macho, como uma fêmea. E a tipologia cristã: Cristo é o príncipe da paz. Cristo é a nossa paz. E Cristo fez a paz entre Deus e o Criador. Isso nós vamos encontrar em Isaías 9,6, príncipe da paz. Cristo é a nossa paz. Efésios 2, 14 e 15. E Cristo reconciliando o mundo com o Criador, fazendo a paz. Colossenses 1, 20 e 21. Vem agora o sacrifício pelo pecado. Era uma oferta indicada para a condição geral do pecador. Todos pecaram e necessitam da misericórdia de Deus, como diz Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 3 e o versículo 23. A tipologia cristã: Jesus se fez pecado, e a oferta pelo pecado que ele se fez alcança todas as categorias de pessoas na face da terra. A oferta pela culpa da transgressão, a natureza pecaminosa do homem, herdada de Adão, nivelou todos os seres do homem, todos os seres humanos, debaixo do pecado. Mais uma vez, todos pecaram. E para escapar da pena do pecado, precisava de uma intervenção divina, porque o salário do pecado é a morte. Mas Deus solucionou esse problema quando enviou Jesus, o Cordeiro de Deus, que tomou sobre si toda a culpa dos atos culpáveis dos homens de todas as épocas e de todas as pessoas, através da obra expiatória na cruz do Calvário. Vem também o grande dia da expiação, que era o dia santo, perfeito, solene e mais importante entre o povo judeu. A assembleia ao redor do tabernáculo, o sumo sacerdote paramentado de vestes especiais, ele comparecia diante do Senhor, no Santo dos Santos, no propiciatório, levando na vasilha o sangue do animal imolado, para ali interceder pelo povo e também pelos seus próprios pecados. A tipologia cristã fala do prenúncio da obra de Cristo, que ofereceu o seu corpo uma vez por todas em favor de toda a humanidade. Expiação fala de cobrir o pecado, de remover o pecado, de anular o pecado. E Cristo, na cruz do Calvário, ele se entregou para definitivamente fazer a expiação pelo pecado de todos os homens na terra. Então, a expiação é o tema central do cristianismo. Nós confiamos nessa obra da cruz, porque Jesus já realizou essa grande obra em favor de toda a humanidade pecadora. E fazendo um resumo do sistema de sacrifícios, o holocausto representa o amor voluntário integral a Deus. A oferta de manjares simboliza uma vida santificada a Deus. A oferta pacífica, ou de paz, ou de comunhão, pode ser descrita como um sacrifício do encontro com Deus. A oferta pelo pecado fala do pecado, enquanto a oferta pela culpa
trata dos nossos pecados. Uma coisa, porém, todos esses sacrifícios têm em comum. Eles mostram de maneira maravilhosa Jesus plenamente nos 5 sacrifícios descritos no Antigo Testamento, no livro de Levítico. E por que não se faz mais sacrifício hoje? Porque a oferta do Cordeiro perfeito de Deus finalizou, extinguiu todo o sistema sacrificial. Porque Deus em Cristo abriu o caminho do perdão, da restauração e da comunhão através do sacrifício do seu próprio Filho. E finalmente, porque Cristo hoje, Ele é o nosso único mediador entre Deus e o homem. Através de uma oferta perfeita, Ele se entregou plena e totalmente para nos redimir para sempre. Que Deus nos abençoe.